É agora o nosso convidado Gonçalo Matias, é presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos e especialista em Direito Internacional e das Migrações. Boa noite, bem-vindo e muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui connosco. Como é que não foi previsto na lei de 2007 esta possibilidade de uso abusivo da lei para imigrantes pedirem residência em Portugal? Muito obrigado. Bom, isto, em primeiro lugar, é preciso dizer que nós estamos perante factos criminais, portanto, houve criminosos que criaram um sistema para abusar da lei portuguesa. E isso tem que ser combatido. As autoridades hoje passaram o dia justamente a investigar e a combater esse fenómeno. Mas a verdade é que a lei não estava bem blindada. Esta lei, que é uma lei relativamente única na Europa, é uma lei que permite a regularização das pessoas já em território nacional perante através de uma manifestação de interesses e demonstrando que estão a trabalhar em Portugal. Esta lei tem evidentemente riscos. Mas eu acho que o principal problema aqui não é a lei. O principal problema aqui tem a ver com a demora que estes processos todos têm. Nós sabemos que o CEF, que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, esteve nos últimos 2 anos numa situação muito difícil, que foi agravada naturalmente pela pandemia, mas também teve a ver com problemas internos de funcionamento e depois com o anúncio da extinção do serviço e da sua integração na nova agência que foi criada e que entrará em funções no dia 29 de outubro. E, portanto, tudo isso levou a uma paralisação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Há pessoas, há cerca de 1 ano, estavam 300 mil pessoas à espera de uma entrevista. Exatamente nesta situação das manifestações de interesse estavam 300 mil pessoas, número confirmado, aliás, penso que pelo CEF. E isso foi aproveitado por criminosos? E isso foi aproveitado porque há casos de pessoas que estão há 2 anos à espera. Neste momento, creio que estão a ser chamadas para entrevistas pessoas que apresentaram a sua manifestação em 2021. Portanto, há pessoas que estão há 2 anos à espera e é um volume muito grande de pessoas. Isso, evidentemente, que depois causa ou cria oportunidade para estas redes florescerem. Mas eu também queria dizer, e eu acho que isso é importante, porque estes casos depois causam algum alarme público, que o país precisa absolutamente de imigrantes. Ainda há pouco tempo o turismo dizia que precisavam de 45 mil pessoas. E o turismo é uma atividade que é fundamental para o nosso país crescer e sair das crises, das várias crises em que se encontrou. Ora, se o turismo precisa de 45 mil pessoas, e precisa já, porque estamos no verão e porque é a época alta do turismo, esse movimento só pode ser compensado, ou essa necessidade só pode ser compensada com pessoas que vêm de fora, porque nós em Portugal não temos mão de obra para este tipo de atividades. E esses interessados existem, prova disso são os milhares e milhares à espera desta entrevista no CEF. Hoje, André Ventura disse que este caso mostra como somos fracos, desleixados e irresponsáveis no combate à imigração ilegal. Concorda? Não concordo. Acho que Portugal tem uma política de fronteiras robusta. Acho que Portugal devia ter uma política migratória muito mais sofisticada. Acho que estas alterações à lei que têm sido feitas, não apenas esta, mas mais recentemente uma que permitiu o visto para busca de trabalho, para procura de trabalho, e também um acordo no âmbito da CPLP, que são mecanismos positivos porque permitem atrair pessoas para Portugal, mas eles dependem de uma política migratória muito sofisticada e de um Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a funcionar. Portanto, eu espero que a nova agência que vai entrar em funções, primeiro, que não entre em funções com todos estes casos pendentes, porque isso seria um passivo terrível para uma entidade que começa as suas funções, e que depois tenha capacidade para desenvolver e implementar uma política migratória sofisticada e também de integração, porque muitos dos problemas que nós vemos aqui são de integração. As principais vítimas do que se está aqui a passar são os migrantes. Portanto, essa deve ser também a nossa preocupação, que as pessoas que nos procuram e que nós recebemos sejam recebidas com dignidade e que não possam ser exploradas por estas redes ilegais. O Ministro da Administração Interna disse hoje que outras operações desta natureza vão ocorrer nos próximos tempos, porque há muitos inquéritos abertos. O que é que revelam estas declarações? Que a imigração ilegal já é um problema sistémico em Portugal? Eu não creio que seja um problema sistémico. A imigração ilegal começa a crescer muito na Europa e começa a crescer depois de 2015. Ele é um problema sistémico nos Estados Unidos, onde há cerca de 12 milhões de imigrantes irregulares. Na Europa ele não era um problema sistémico, mas claro que depois da crise de 2015
começa a crescer. Portugal, apesar de tudo, nesse contexto, tem sido muito poupado, porque está muito fora das redes tradicionais de imigração irregular, embora essas redes também venham crescendo para o lado ocidental do Mediterrâneo, e aí Portugal fica exposto. Portanto, o que eu quero dizer com eu não acho que seja um problema sistémico, acho que é um problema que começa a crescer, e isso obriga a que Portugal esteja dotado dos mecanismos eficazes para combater a migração irregular. E quais é que são esses mecanismos para controlar Ora bem, melhor curiosamente, a melhor forma de combater a migração irregular é criar canais de migração regular. Ou seja, se nós não temos canais próprios de migração regular, seja porque eles não existem, seja porque os serviços públicos são muito demorados, seja porque não têm um sistema sofisticado, eletrónico, digital, isso é um incentivo para criar redes clandestinas. Portanto, a melhor forma de evitar a imigração irregular é criar canais regulares de migração. Isso mesmo foi dito na Europa em 2015. A Agenda Europeia para as Migrações dizia que uma das formas de combater a migração irregular é criar canais de migração regular. Ora, isso não foi feito até hoje. A União Europeia ainda não criou esses canais regulares de imigração. E Portugal tem estado a responder de forma casuística às dificuldades que vai vivendo nos vários verões e nas várias necessidades, quer do turismo, quer da agricultura. Eu penso que era importante criar, aliás, primeiro, discutir isto de forma consistente e depois criar uma política migratória correta. E já que falou em agricultura, são muitos os imigrantes que vêm para trabalhar nessa área. Gostava de ouvir sobre a razão. É porque os portugueses já não querem trabalhar nessa área ou porque a remuneração pedida por estes imigrantes é mais baixa? Desde logo, há muitos trabalhos, e em particular na agricultura, que os portugueses já não querem fazer. Mas repare, nós perdemos muita população, é preciso ter consciência disso. Portugal perdeu nos últimos 10 anos 200 mil pessoas. E há muitas pessoas que estão em Portugal, que estão na idade da reforma, que não vão trabalhar para a agricultura. E, portanto, o Portugal é hoje um país muito envelhecido. É evidente que em qualquer país desenvolvido há atividades que os nacionais não querem fazer. Isso é assim no Reino Unido, isso é assim na Alemanha, isso é assim nos Estados Unidos da América, é normal. Isso é assim ainda mais em Portugal, porque é uma sociedade muito envelhecida e onde naturalmente as pessoas mais velhas não estão disponíveis